instruções de pagar um enfermeiro para ir todos os dias, como você falou, por exemplo. Eu me lembro quando o meu avô ficou com Alzheimer, por alguns anos a minha avó pagava uma cuidadora e ela tinha que ir 2 vezes por dia porque ele usava fralda. Chegou uma hora que a minha avó não conseguia mais cuidar sozinha, então a cuidadora ia e a minha avó ajudava a cuidadora também. Como você falou, uma pessoa só não dava conta. E bancar um cuidador não é muito barato. Bancar um enfermeiro quando é necessário é mais caro ainda. A gente pode chamar pessoas, por exemplo, um enfermeiro, de repente, para nos auxiliarem e depois a pessoa consegue continuar sozinha dando esse banho? Ah, tranquilamente. Até porque não tem segredo, né? Como eu te disse, na verdade, esses produtos, eles vêm para facilitar a vida do cuidador, né? É um banho simples, porém ele vem para facilitar, porque não tem muita técnica. Tem a luva que vai realizar todo o banho, toda a limpeza, toda a higiene do corpo, a compressa que vai tirar as sujidades excessivas além, né? E a touca que vai limpar o cabelo. Então não tem, um enfermeiro você pode contratar sim para ir em um momento na casa do paciente, ele vai orientar, até um auxiliar de enfermagem no caso, ele é apto para orientar isso, ele orienta, tanto o auxiliar quanto o enfermeiro, orienta a família e ele mesmo pode seguir dando esse banho diariamente. Luciana, nós cada vez mais estamos nos tornando uma população de idosos. Você tem noção de quantas visitas mensais vocês fazem hoje em dia? Olha, mensais, aproximadamente, a gente pode pôr aí umas 100 visitas. É bastante gente precisando de ajuda, né? Muita gente. E eu percebo que tudo que puder facilitar a vida do cuidador é importante, porque o cuidador, de certa forma, ele não tem tempo para ele adoecer, mas eu percebo que muitas vezes ele vai aguardando, né, acometendo algumas doenças e quando ou essa pessoa que estava doente melhora ou vem a falecer por causa da idade, o cuidador está bem debilitado também. Então tudo que puder facilitar esse cuidador é importante, né? Sim. Quando eu tive conhecimento desses produtos, né, já sou formada há algum tempo e até então eu vinha como enfermeira orientando o banho tradicional. Então, quando eu tive conhecimento desses produtos, para mim foi muito bom, porque a gente viu a facilidade, né, em todos os ambientes. Primeiro, o risco de infecção, porque o paciente já está debilitado e qualquer bactéria, fungo que seja a mais, vai só piorar o quadro clínico dele, né? E depois também a facilidade de recursos de pessoas. Eu não preciso de tanta gente para dar um banho. A questão econômica, que é fundamental hoje em dia. Sem dúvida. Né? A princípio parece, nossa, mas eu vou comprar um produto, vou ter que comprar todo o banho, mas é mais econômico, já foi comprovado. Então, porque o custo realmente é menor. E o bem-estar do cliente, porque nós pesquisamos, lógico, tem muitos pacientes que eles nem respondem, mas muitos são conscientes e orientados, são apenas acamados, não se movimentam. E a gente pesquisa todos aqueles que usam hoje em dia e eles têm um bem-estar, uma satisfação com o produto. Eles preferem, Eles muitas vezes preferem, porque eles sentem, a pele fica mais agradável, sabe? Porque a água muitas vezes, se é água muito quente, né, resseca a pele, então uma pele que às vezes já é ressecada, já é sensível, né? No caso de um idoso, a pele, qualquer agressãozinha a mais ali rompe a pele. Então a satisfação a gente vê assim muito grande mesmo. Muito interessante, gostei da proposta. Muito obrigada, Luciana. Foi um prazer recebê-la aqui. Você. Quem quiser entrar em contato tem os telefones, estão passando para vocês. E tem o site também, né? Qual é o site? Sim. É www.tagmed.com.br. Mais uma vez, obrigada, viu? Obrigada a você. Uma ótima tarde. Eu vou pro break, enquanto isso você liga. E na volta a gente conversa sobre drenagem linfática versus massagem modeladora. Você sabe a diferença? Eu vou falar com Raquel Sanches, que é esteticista. E hoje também a gente conversa sobre os distúrbios do sono com a doutora Luciana Palombini, que é médica do sono. Não sai daí que eu volto já já.
Gente, o nosso programa tá de volta. Como eu pude me esquecer? Olha só o que a gente tem hoje também. Eu já falei pra vocês. Daqui a pouco tem drenagem linfática versus massagem modeladora com a Raquel Sanches, que é esteticista. E com certeza, tanto a drenagem quanto a massagem modeladora vão ser necessárias. Porque sabe o que tem hoje também aqui no nosso programa? Pavê de doce de leite. A apresentadora sempre sofre, vai ter que experimentar. A Wiara Laforê, é confeiteira, tá aqui, soprou o sobrenome dela pra mim, tá aqui, daqui a pouquinho vai ensinar a gente também. Tá gostoso o nosso programa hoje, né? E agora a gente vai falar sobre distúrbios do sono. Eu tô recebendo a doutora Luciana Palombini, que é médica do sono, tá aqui, trabalha no Instituto do Sono. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Prazer recebê-la aqui, viu? Igualmente, é um prazer. Doutora, aliás, eu vou perguntar já para a senhora sobre os distúrbios do sono, mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: o nosso dia a dia reflete no nosso sono? Até algo que as mães sempre falam, não come muito antes de dormir, por exemplo, que pode fazer mal, pode dar pesadelo, enfim. O que a gente faz no nosso dia reflete de fato no sono? Reflete muito. Tem uma coisa que chama a higiene do sono, que são hábitos que a gente faz que influenciam diretamente o sono. Então, a atividade antes de dormir, a regularidade dos horários de dormir e de acordar, né, refletem diretamente na qualidade do sono e são importantes. Uma coisa que eu sei que hoje as pessoas fazem cada vez mais, confesso que às vezes faço isso também, é ficar no celular antes de dormir, às vezes com joguinhos. As mulheres, os homens, tem a febre do tal do Candy Crush, entre outros, ou no Facebook. Eu sei, eu já procuro, pelo menos quando tá perto de dormir, parar de mexer, porque eu sei que eu não vou conseguir dormir direito, vai fazer mal. É verdade isso, doutora? É muito verdade, isso é um problema muito frequente, porque as pessoas, a maioria, estão dormindo menos do que precisam. A gente chama de privação do sono. Que isso também faz mal, isso também piora a concentração, piora o humor e ao longo do tempo aumenta o risco de doença cardiovascular. E nesses eletrônicos tem a luz azul, que estimula diretamente um receptor no olho, que estimula o nosso relógio biológico para evitar o sono. Então tem muita gente que está dormindo menos do que deveria, porque estimula demais exatamente com os eletrônicos à noite. Doutora, tem um tempo ideal, horas ideais para cada um dormir? Cada um necessita um tanto de horas? Como é que isso funciona? Não existe um número ideal para todo mundo. A maior parte das pessoas dorme de 7 a 8 horas, precisa de 7 a 8 horas. Tem pessoas que com 6 horas ficam bem, mas é uma minoria, né? Qual é o critério para isso? Eu sempre falo, o critério é a gente acordar bem disposto. Acordar cansado não é normal. Então, se você acorda cansada e no dia vai melhorando, você tem que acordar com a sensação que teve o sono suficiente. Então, como eu falei, algumas pessoas precisam de 6, algumas pessoas precisam de 9 horas, mas a maior parte precisa de 7 a 8 horas por noite. Eu acho que eu sou dessas que precisam de 9, mas depois a gente conversa sobre isso. Bom. Doutora, explica pra gente o que são os distúrbios do sono. Não, distúrbios do sono são as doenças do sono. Tem muitos, tem mais de 80 distúrbios do sono, mas tem os dois mais frequentes, que são os distúrbios respiratórios, né? Aí inclui quem ronca e que tem as paradas respiratórias, que é a apneia do sono. Esse distúrbio é extremamente frequente, é 30% das pessoas, só que geralmente não é reconhecido, porque é o típico homem de meia idade com sobrepeso, pressão alta, que para de respirar durante o sono, só que ele não sabe. É a esposa que vê e alerta. Então, os distúrbios... E ele não quer ir no médico, geralmente, né? Ele luta muito, às vezes... Não sei por que me lembrei do meu pai nesse momento. A esposa... As esposas geralmente relatam que parece que vai ter um troço esse marido, né? Às vezes são anos para ela convencer ir no consultório. Só que quando ele chega no consultório, ele já está prejudicado. A qualidade de vida já está ruim, ele já tem uma diabetes, ele tem uma irritabilidade. Tudo isso causado pela apneia do sono. Então, é muito importante reconhecer. E o outro grupo de distúrbio também mais frequente é a insônia. Insônia é a pessoa que tem a dificuldade de iniciar ou manter o sono, que aí tem diferentes causas, né? Desde causas psiquiátricas, uma depressão, uso de remédio, doenças médicas e principalmente hábitos inadequados que as pessoas têm. Então, esses são os distúrbios principais. Que aí pode ser qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária, tem desde a criança, mas aí são hábitos geralmente regrados pelos pais, até no idoso, e o idoso tem uma maior facilidade de ter um sono mais leve. Então, no idoso é muito frequente ele não conseguir dormir à noite. Doutora, falar à noite ou aquelas pessoas que se movimentam que a gente chama de sonâmbulos, isso faz parte de distúrbios do sono? Isso se chamam parassonias, que são fenômenos durante o sono que por si só não são doenças, mas às vezes elas são causadas por doenças. Por exemplo, não respirar bem durante o sono desencadeia essa parassonia, terror noturno, sonambulismo, em quem tem uma tendência. Então, a pessoa que tem esses
comportamentos muito frequentemente, a gente tem que sempre avaliar para ver se não tem um outro distúrbio do sono que tem que ser tratado. Doutora, voltando então ao primeiro que a senhora cita para nós, que é a apneia do sono. Isso. A esposa, de fato, que tenta forçar, tem que tentar forçar mesmo. É perigoso? O marido tem que ir ao médico? Tem que ir ao médico porque, assim, aumenta o risco de coisas cardiovasculares ao longo do tempo, não à noite. À noite é perigoso se a pessoa tem uma arritmia cardíaca, aí sim. Mas, em geral, o risco maior, que ao longo dos anos aumenta o risco de hipertensão arterial, de AVC, né, derrame cerebral, doença cardíaca e diabetes. E tem uma questão que prejudica muito a qualidade de vida, porque ele acorda cansado e sem disposição. Então, a produtividade profissional cai, aumenta o risco de depressão. Então, muitas coisas vão piorando, só que a pessoa não sabe por quê. Aí a gente faz um exame do sono para ver que tem apneia, que é a única maneira de você diagnosticar, e ver lá que o indivíduo para de respirar, às vezes 70 vezes por hora, mas não sabia. Uau, é muita coisa, doutora. Só que a esposa vê e ela se preocupa, só que ele geralmente demora até ele aceitar e vir procurar ajuda. Quanto mais demora, mais problemas ele pode ir agregando. Mais consequências e às vezes até irreversíveis e maior o risco, sim. Risco de morte, inclusive, então. Risco de morte, risco de doença, risco de comorbidades, problemas. A senhora problemas. falou, por exemplo, um AVC pode ser uma doença, pode trazer, desencadear um problema. De repente a pessoa teve o AVC, ela continua viva, ok. Mas ela pode ter algum problema em função disso, não é verdade? Sim, alguma sequela? Sim. E aumenta o risco de um novo AVC se ela não reconhece a apneia. Então, é muito frequente nessas doenças cardiovasculares, só que não é reconhecido porque os médicos convencionais mais antigos não têm ainda o treinamento na medicina do sono. Então, a pessoa tem que partir da pessoa esse alerta. Então, é aquela coisa, acorda cansado, a esposa fala, ó, você engasga durante o sono e tal, tem que procurar ajuda. Então, não perca tempo. Eu sei que é Não difícil para os homens, não sei porquê. Muitos ainda resistem, né, doutora? Muito. É uma briga. Mas depois todos eles, nossa, que bom que eu procurei ajuda, porque a vida melhora. Muda a qualidade de vida, Muda né? muito a qualidade de vida. Doutor, o ronco está associado de alguma maneira? Sim. O ronco é a mesma causa da apneia do sono. A causa é uma questão anatômica, uma predisposição que a gente tem da família, né? Então, um pai que ronca, o filho tem uma maior chance. Então, é um formato do rosto. E aí, os mesmos fatores de risco da apneia para o ronco. Respirar mal pelo nariz, excesso de peso, posição. Então, por exemplo, assim, problemas nasais, rinite, sinusite, muitas pessoas respiram muito mal pelo nariz e não sabem, porque ela acha que respira bem, sempre respirou mal, né? Daí você pergunta, você abre a boca para respirar durante o sono? Tem baba no travesseiro? Sim, eu abro a boca para respirar a noite inteira. Não é normal, é pra gente respirar pelo nariz. Então, o ronco e a apneia, como eu falei, as causas são as mesmas. Só que você tem que identificar no indivíduo para aquele indivíduo. Então, com excesso de peso tem que perder peso, problemas nasais tem que tratar. E aí tem diferentes tipos de equipamentos, de aparelhos para serem usados durante o sono. Então, um ronco puro tem uma plaquinha de dentista, tipo de acrílico, que elimina o ronco muito bem. Às vezes existe indicação cirúrgica e quando se tem uma apneia mais forte, tem um aparelho específico que é o CPAP, que é a máscara que manda ar durante o sono. Que quem mais sofre com o ronco podem parecer que são os companheiros, porque eu me lembro quando eu morava com os meus pais, eu ouvia do meu quarto meu pai roncando. A minha mãe sofre com isso. Agora, a própria pessoa também está sofrendo porque perde a qualidade do sono, não é, O casal, quem vem é a esposa que reclama, só que o homem também não está dormindo bem, só que ela também está dormindo mal por causa do ronco, ela se preocupa. Então, o casal, os dois, nenhum dos dois está dormindo bem. No sentido, nenhum de vocês dois está dormindo bem, os dois acordam cansados. Então, a gente tem que tratar o problema dele e aí ela, coitada, vai conseguir dormir também, porque não vai mais ter um ronco no ouvido, né? Doutora, o que a gente deve fazer nesses casos? A gente deve acordar a pessoa, por exemplo, a pessoa que está tendo apneia, na hora daquele engasgo, né? Na hora que a impressão que dá, já ouvi relatos de mulheres como da minha mãe, dá a impressão que a pessoa realmente vai ter alguma coisa, que vai parar de respirar. Não, porque agora a gente já sabe que de fato a pessoa para de respirar, né? Acorda, o que faz? Em geral, quando tem apneia, não vai acontecer nada ali na apneia, porque o cérebro tem um mecanismo de defesa. Então, para a companheira, é muito assustador. Ouve a pessoa engasgando, para de respirar, não volta, ela acha que vai morrer, é muito assustador. Mas, em geral, não acontece nada. Agora, se ela se assustar muito, ela pode acordar. De qualquer maneira, o sono dele está muito prejudicado, né? Então, ela acordar ele durante o sono vai prejudicar mais o sono, mas eu digo, o sono já está ruim. Mas, em geral, não existe esse risco que ele vai parar e não vai voltar
durante o sono. Ele volta, mas aí a consequência é isso. A gente faz o exame do sono, o cérebro não descansa, porque ele fica em estado de alerta a noite inteira. Né? Esse exame é feito no próprio instituto? Como é que funciona? No laboratório de sono, a pessoa vem, passa a noite inteira, são colocados vários sensores, a gente mede o fluxo aéreo e o nível do oxigênio no sangue. Porque o problema quando você para de respirar é o nível do oxigênio que cai. E cai para tudo, cai para o coração, cai no cérebro, né, e prejudica. Então a gente monitora tudo isso e é a única maneira de realmente dar o diagnóstico à apneia. Então a pessoa que fala, eu ronco, eu tenho apneia, eu digo, olha, só tem uma maneira de saber. Você tem que fazer o exame do sono. As pessoas fogem desse exame? Muito. Só que não tem problema nenhum, não tem nada. Cola uns eletrodinhos e dorme num quarto. Eu sempre falo, não tem injeção, nada machuca. É super tranquilo. É mais simples do que a pessoa possa imaginar, né? Muito mais simples. Né? Doutora, no caso das pessoas que falam à noite ou dos sonâmbulos, como a senhora falou, pode estar agregado a alguma outra doença. A gente sempre ouviu falar, não mexa em quem é sonâmbulo. Eu conheço pessoas... Inclusive, eu estou bem cercada na minha família, porque meu marido é um desses, que anda, que conversa, enfim. Deve se acordar ou não? Não existe um grande perigo, mas o que acontece? O sonâmbulo, a atividade cerebral está meio confusa, está meio lentificada. Então, assim que você acorda ele, o indivíduo vai estar confuso e vai se assustar. Então, ele pode levar esse susto, né, que é perigoso. Então, o ideal é evitar que a pessoa se machuque, né, meio que guiar até a cama. Então, quem tem esses comportamentos são tendências, são pessoas que têm essa tendência e aí ela tem que evitar algumas coisas que aumentam a chance de acontecer. E o que é? Estresse, horários irregulares, muito estimulante, café, cigarro, eletrônico antes de dormir. Então, as pessoas que têm isso têm que ter o sono mais regular possível, o número suficiente de horas de sono, respirar bem durante o sono, que todos esses são os desencadeantes. E a gente evitando os desencadeantes, a pessoa diminui o risco e diminui a chance de ter. Doutora, eu vou fazer uma pergunta que a senhora, como médica, com certeza vai entender bem. Meu marido trabalha em hospital, trabalhou por muitos anos à noite, então eu convivo com muitos deles e muitas dessas pessoas têm o mesmo problema. Como trocam muito de período, têm um sono confuso, falam à noite, levantam, se movimentam. Para as pessoas que têm essas escalas e misturam madrugada com dia, eu sei que não é ideal, mas quando acontece, dá para amenizar, melhorar, tomar um remédio? Qual que é a indicação? Dá muito para amenizar. Hoje em dia existem grupos de gerenciamento de trabalhador em turno exatamente para evitar. Então, existe desde medicação, o uso de luz, o uso de cochilo programado, você tem que fazer também um exame do sono, higiene do sono orientar, porque o problema do trabalhador em turno, na hora de dormir durante o dia, ele tem outras coisas para fazer, então a pessoa dorme menos do que precisa. Não aproveita como deveria aproveitar as horas de sono. Exato. Né? Então, hoje em dia existem tantos aconselhamentos de como fazer os turnos e o que fazer durante o turno para ficar mais acordado e durante o dia para dormir melhor. Então, tem algumas dicas gerais, como eu falei, às vezes a gente usa medicação, às vezes a gente usa melatonina, às vezes a gente usa luz à noite. E durante o dia, quando ele tem que cochilar, ele tem que é uma questão comportamental. O sono precisa de um ambiente escuro e silencioso. O problema é que o indivíduo que trabalhou à noite chega durante o dia, a casa está barulhenta, ele tem 1000 coisas para fazer, então ele não consegue ter o sono adequado. Então tem que orientar tudo isso para diminuir o risco e se consegue mesmo diminuir as desvantagens do trabalhador em turno. Doutora, eu fiquei com uma dúvida com relação às mulheres, principalmente na questão da apneia. Eu nunca conheci mulheres que têm, a senhora mesma citou para nós, um maior índice de homens, mas devem haver mulheres também. Existe uma questão hormonal que nos protege, sim. Então, olha, em alguma coisa somos protegidas? Nisso a natureza nos protegeu. Então, até a menopausa, a frequência é bem maior nos homens, mas tem em mulheres também. Só que nas mulheres a apresentação é diferente. Então a mulher ronca é um ronco mais baixinho, é um sono fragmentado, ela acorda cansada. Então na mulher até existe toda uma campanha que é pouco reconhecido. Porque a mulher trabalha muito e cuida da casa e dorme pouco. Ela acha, não, isso é preguiça porque eu não durmo bem. Então existe também nas mulheres, é menos frequente. E quando a gente chega na menopausa, a frequência é igual aos homens. Então é mais frequente nos homens, sim. Doutora, o sono correto influencia totalmente na qualidade de vida? Como eu disse há pouco no programa, cada vez a gente está vivendo mais e que ótimo, mas se não dormir corretamente, vamos ter problemas? Muito. Então começa assim, uma noite mal dormida já atrapalha concentração e raciocínio, né? Então funções cognitivas, o cérebro já não recupera bem, irritabilidade e o alerta que fica prejudicado, né? Então a gente tem um cansaço que aumenta o risco de um acidente e tal. Então assim, para um geral, para a qualidade de vida,
Dormir bem é fundamental. Só que as pessoas que dormem mal, dormem pouco ou têm um distúrbio do sono, elas meio que se adaptam e elas não sabem mais o quanto elas estão prejudicadas. Então, geralmente assim, vem no consultório, você trata, a pessoa volta, nossa, eu não me lembro a última vez que eu me senti assim, porque vai sendo aos poucos. A pessoa vai acordando cansada e acha, não, isso é o estresse, eu trabalho demais, tal, tudo. Eu digo, não, sentir sonolência e cansaço em excesso durante o dia não é normal, é pra gente se sentir bem e alerta para qualquer atividade durante o dia. Dormir demais pode fazer mal, doutora? Não é que possa fazer mal. Tem estudos que mostram que quem dorme muito é associado à doença, porque geralmente tem outras doenças. Então, por exemplo, quem tem apneia do sono, acorda cansado, aí estende o tempo do sono para tentar descansar, só que nunca descansa, porque tem apneia do sono. Então, nesses estudos que saiu na mídia, inclusive, dormir demais faz mal, são estudos que associam a doenças, mas tem outros fatores ali. Principalmente a presença de outras doenças e isso que provavelmente aumentou a mortalidade. Né? Porque quando você fala dormir demais, depende da qualidade do sono. Então, você dormir 10 horas de qualidade ruim, sem atingir os estágios profundos, é um sono ruim. Pior do que talvez dormir 8 horas ou 7 horas bem. Exato. Né? Então, quantidade não quer dizer qualidade. Tem que deixar isso bem claro, né? Doutora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora que eu acho importante com relação à rotina. Eu vou falar um pouco sobre os adolescentes também. Eu brinquei falando que eu preciso dormir 9 horas. Eu sou uma pessoa que eu gosto. Se eu puder acordar 9 horas da manhã todo dia, para mim é excelente. Mas semana passada mudamos aqui os nossos horários. Eu acordei todos os dias às 7 da manhã. Achei que não fosse durar um dia inteiro. Dormir normalmente o mesmo horário que sempre durmo, por volta das 11 horas. A pergunta que eu faço é, a nossa rotina também interfere? Quer dizer, se a gente se adapta, por exemplo, eu posso acordar todo dia às 9 horas da manhã, então me adapto. Sim. Não necessariamente é bom ou ruim? Eu queria que a senhora falasse sobre isso. A rotina e o comportamento mudam os horários de sono. Então, assim, se você acorda todo dia às 10 da manhã e começa a acordar às 7 da manhã, nos primeiros dias você vai ter muito cansaço. Mas o relógio biológico, que é esse ritmo, ele se movimenta e se adapta assim. Aí a questão é, você acordar mais cedo, você vai ter sono mais cedo. Vai dormir mais cedo, provavelmente. Então você tem que dormir mais cedo. Aí a pessoa, mas eu fico lá no computador tal. Eu digo, bom, então você tem que deixar o seu cérebro expressar que ele está com sono, porque a questão é não diminuir as horas de sono. Então não tem problema que você está acordando mais cedo. Mas de noite, dá uma acalmada, diminui luz, diminui o computador, para ir para a cama um pouquinho mais cedo, para não resultar em dormir menos do que precisa. Então, assim, o comportamento e os horários de acordar, o horário de acordar é fundamental na regulação do sono. E o ideal é que a gente tenha o mesmo horário todo dia ou quase todos os dias para evitar essa desregulação. Então, dependendo do horário que você dorme e acorda, que você come, que você interage, tudo isso muda muito o sono. Então, tem que ser o mais regular possível. Que pena que eu tenho que encerrar. A doutora já falou pra gente rapidamente a respeito dos tratamentos. Pra gente finalizar, doutora, qual médico que a pessoa deve procurar? Isso é importante frisar, porque é o seguinte, se você vai no seu cardiologista convencional, ele pode não ter feito o treinamento do sono, ele não vai saber. Então, você tem que ir num médico especialista em medicina do sono. Então, a gente tem aqui a ABS, Associação Brasileira de Sono, tem os médicos cadastrados, tal. O indivíduo tem que saber que é um médico que teve a especialização em medicina do sono, senão ele não vai ser bem orientado. Tem aqui o site, tem o telefone, 0 operadora 11 30 50 6581. E tem o site também, é P4B? Isso. Ou é p4b.med.br. Tá passando aí pra vocês. Doutora, espero recebê-la mais vezes. Será um prazer. Muitas perguntas, mas não dá tempo voltar. de fazer todas. A gente faz. Ótima tarde. Foi Obrigada, um prazer. viu? Obrigada. Foi um prazer. Agora a gente vai falar sobre drenagem linfática e massagem modeladora com a Raquel Sanches, que é esteticista. Tá aqui, tudo bem, Raquel? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Raquel, primeira pergunta que eu já queria te fazer, qual a diferença entre a massagem e a drenagem? Então, a massagem modeladora também é conhecida como massagem redutora. A diferença das duas está tanto na técnica que é aplicada, quanto no resultado que cada uma proporciona. A drenagem linfática é uma massagem suave e tem uma leve pressão. E acaba ajudando ativando o sistema linfático, que ajuda tanto na eliminação de edema, quanto na eliminação de toxinas. E também é utilizada bastante no pré e pós-operatório. Já a massagem modeladora é uma massagem que ela é feita com movimentos mais com pressão, movimentos repetitivos e ajuda no contorno corporal. E ela é feita localizada, que é o abdômen, glúteo, pernas e braços. Então, uma dúvida agora.
uma pessoa, por exemplo, no pós-operatório não deve fazer a modeladora, deve fazer a drenagem linfática. Exatamente. A modeladora, ela é um pouco mais forte, eu posso falar assim? Sim, é uma massagem mais forte. Com os movimentos são mais repetitivos. Ela é mais intensa. E ela é mais forte porque ela ajuda na modelagem corporal. As duas ajudam a perder peso. Então, perder peso, perder medida, não. né? Isso, ajuda na redução de medidas, porque assim, a drenagem linfática, ela ajuda no sistema linfático. Então, às vezes você está com muita retenção de líquido, você está com a sensação de estar inchada. Na verdade, você acaba tendo essa sensação de que você emagreceu, mas na verdade você está perdendo o líquido que estava em excesso. Outra pergunta que eu queria te fazer é: como que a pessoa escolhe, uma pessoa que não está no processo pós-operatório, tá? Ela quer perder medidas, ela está fazendo dieta, está fazendo academia, está se cuidando e ela quer agregar para ficar com um corpo mais bacana, esteticamente falando, ou a massagem modeladora ou a drenagem linfática. Quem escolhe qual é a melhor para ser feita? E às vezes dá para unir as duas? Sim, na verdade, você sempre tem que estar passando por um profissional. Você tem que fazer uma avaliação antes de fechar qualquer tratamento estético. Essa de comprar pacote fechado, não é legal. Uma promoção, de repente, já Isso. Tantas de um e tantas de outro, Isso. Você não sabe o que você precisa, acontece né? muito. Às vezes as pacientes chegam, eu quero fazer uma massagem modeladora ou a drenagem linfática. Não é a paciente que escolhe, é o profissional. Ele vai fazer várias perguntas sobre a sua saúde e vai te indicar o melhor procedimento. Alguma delas ajuda na celulite também, que as mulheres tanto não gostam? Ajuda sim. A drenagem linfática é muito boa para celulite. Eu queria que você explicasse outra coisa. De quanto em quanto tempo? Tem intervalo? Pode ser 1, 2 vezes por semana? Sim, para quem nunca fez tratamento estético ou está começando, é sempre bom fazer de 2 a 3 vezes por semana, para ter um resultado legal. O intervalo é sempre intercalado, dia sim, dia não. Agora, quem já está fazendo um tratamento, quem já fez um tratamento, quer apenas manter o resultado, aí tem que ser feito 1 vez por semana. Pode ser feito na casa ou é importante a pessoa ir na clínica? Tanto faz, porque isso daí a gente acaba levando, somente a maca, né, e os produtos com princípios ativos. Tem lição de casa? Depois que a pessoa faz com o profissional, ela tem que continuar fazendo algum tratamento ou passando algum produto para ter um melhor efeito? Sim, com certeza. A gente sempre indica estar usando os cremes em casa e com certeza a alimentação balanceada, um exercício físico ajuda muito no resultado. Uma pergunta que eu acho que é muito importante tanto para drenagem como principalmente para massagem modeladora é: dói? É normal doer? Porque às vezes as pessoas reclamam disso. É lógico que a modeladora, a gente sabe que ela é um pouco mais intensa, mas é normal sentir dor após a massagem? Isso vai muito de sensibilidade de cada pessoa, né? Tem pessoas que são mais sensíveis, tem outras que aguentam um pouco mais. A drenagem linfática não dói. E o normal é não doer. Se estiver doendo, somente no pós-operatório, que às vezes você já está com aquela sensibilidade um pouco maior, mas dói somente no começo. Agora, normalmente, não deve doer. Não. Já a modeladora, como ela tem os movimentos mais repetitivos, os movimentos um pouco mais fortes, então ela acaba sendo um pouco mais dolorida. E também por causa da sensibilidade de cada paciente. Já ouvi falar que é muito bom gestantes fazerem a drenagem linfática. Sim. Ou após a gestação, principalmente as que fizeram cesariana, verdade? Sim, só que isso também a gente tem que ter o acompanhamento médico, né? Somente com autorização médica. Até porque na gestante é diferente do que você faz em uma pessoa que não está gestante, obviamente, né? É diferente. E cuidado para não fazer em casa por conta própria algumas coisas, porque, por exemplo, eu sei que no caso da drenagem linfática, ela vai poder explicar melhor pra gente, existem alguns pontos específicos que nós temos no corpo para onde vocês drenam, não tem isso, mais ou menos isso? Tem sim. A drenagem linfática, a gente acaba bombeando os gânglios linfáticos, que a gente chama, né? Então, assim, como se fossem uns ralinhos do nosso corpo, né? A gente manda essa sujeira embora e logo em seguida a gente faz essa massagem, que é uma massagem bem suave, a gente drena sentido esses gânglios linfáticos. Pode ser feita no corpo inteiro? Sim, a drenagem é feita no corpo inteiro. E a massagem modeladora, como você falou, em mais localizada. Isso pode ser feita no braço, no abdômen, nas pernas. Quanto tempo pode durar uma sessão? A drenagem linfática, o ideal é de 50 minutos a 1 hora. Como a massagem modeladora já é uma massagem específica só feita em alguns locais, é de 30 minutos a 40. Pra gente finalizar, então, vale a pena lembrar que não é a gente que decide o que a gente... A menos que você já seja um esteticista, você sabe o que você precisa. Mas é o profissional que vai te explicar do que é que você precisa. E muitas vezes, como eu costumo falar, aquele trabalho que age de forma multidisciplinar. Então, o médico indica no pós-operatório, já como indicação, o esteticista vai conferir. É mais ou menos isso, muitas vezes, né? Exatamente isso.
sempre bom estar passando por um profissional, porque às vezes a gente quer alguma coisa que não necessita, né? Então, quando a gente conversa com um profissional, eles sempre indicam o melhor pra gente. Muito obrigada, viu? Prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato tem o telefone 0 operadora 119-8633-9706 e tem também o e-mail que é raquel.estetica@globo.com. Tem também o Facebook, tá passando direitinho aí pra vocês. Obrigada, viu? Obrigada, Uma ótima tarde. boa tarde. Eu vou para um break, daqui a pouco eu tô de volta. Hoje tem pavê de doce de leite, que delícia aqui no nosso programa. Já eu converso com a Yara Laforé, que é confeiteira e vai estar aqui no nosso estúdio. Já volto. De volta, eu tô recebendo a Yara Laforé, que é confeiteira. Tudo bem, Yara? Boa tarde, é um prazer te receber aqui. Ó, a gente aprendeu sobre drenagem linfática. Agora vamos aprender a fazer o pavê, né? Engordativa, né? Como que é o nome do crocante? É pralinê. Pralinê, é um crocante que vai ter no nosso pavê. Isso mesmo. Vamos passar os ingredientes pro pessoal que tá em casa, que ela vai ensinar a gente a fazer. Você passa pra mim, Rô? Uma lata de doce de leite, é isso, né? Que tá aqui? Mesmo. Uma lata de doce de leite. Aí a gente vai precisar de 3 gemas peneiradas. Uma lata de leite condensado. Uma lata de leite. Que deve estar tudo aqui, né? Tudo aí. 2 colheres de sopa de maisena. Isso. Aí acabou. 200 gramas de biscoito maisena. Ou pode ser mel também, né? Também. 2 colheres de sopa de manteiga. O prenilê de castanha. E as flores comestíveis. Isso. Ai, que chique isso. Que delícia. Vamos lá. Como é que você fez esse preparo, então? É assim, o doce de leite, tu pode usar o comprado pronto, tá? Ou tu pode cozinhar a lata de leite condensado, sem problema. O creme é só misturar, sem segredo nenhum. Coloca fogo baixo, as gemas, né? O leite condensado, o leite, a maisena. Também mexeu, engrossou, acabou. Esse daqui, o que tu vai fazer? Pega o biscoito com a manteiga, bate no processador. Já bate com a manteiga? Tudo junto. Aí vai virar Olha, isso muito facilita aquelas fácil, tortinhas né? que eu faço separado, depois eu ponho a manteiga, eu já posso pôr com a manteiga. Tudo junto. Aquelas tortinhas de limão, sabe? Que a gente já posso pôr junto com a manteiga. Tudo junto, bate. Aí, nesse caso, o que a gente faz? A gente coloca numa forma, só leva 5 minutinhos no forno para ele dar uma crocância, tirou, acabou. O pralinê, você vai colocar a castanha que você quiser, pode ser amendoim, pode ser castanha de caju, o que você quiser. Você vai colocar numa panelinha com umas 2 colheres de sopa de açúcar, vai mexer até aquele açúcar envolver, né? Pode, fica à vontade. É bem crocante, fica bem crocante. Bem crocantezinho, bem suave. E aqui que é o mais legal, que isso aqui eu quero que você prove. Gente, isso aqui é flor comestível? É pétala de rosa. Você vai gostar bastante, é um sabor muito suave. Gente, cadê uma foto? Bate uma foto, produção, eu tô comendo rosa, vocês não estão entendendo, eu tô comendo uma pétala de rosa. Ó, ele é crocante, você percebe? Fica bem delicado o sabor. Gente, é bom. Que delícia! É bem gostoso, aonde eu né? encontro flor comestível? Então, você tem que procurar por rosa orgânica. Hoje em dia a gente tem. Então você vai atrás de rosa orgânica, tem milhares de lugares que vendem. Você vai despetalar a rosa, lavar bem. Como se fosse uma verdura, uma alface, sei lá. Isso, exatamente. Lavou. Aí eu vou passar uma quantidade aqui de meia xícara de água para um sachê de gelatina incolor e sem sabor. Coloca no micro-ondas 10 segundos, aí você pincela a pétala da rosa, joga açúcar em cima, deixa secar 24 horas, virou isso daí. Essa delícia, exatamente. Gente. A tentadora vai comer mais um. Só pra vocês poderem ver como é que é a minha vida. E dá uma sofisticação, né, no resultado final. Confesso que flor é mais gostoso do que eu achava. Tudo bem que ela possa usar gelatina e tudo mais, vai ficar esse crocante, né? Mas bem gostoso, vamos preparar? Então tá, vamos. Então, como que a gente faz? Eu trouxe a sugestão do copinho de pingado, que é bem comum aqui em São Paulo, né? E fica uma apresentação bem retrô, bem até para casamento, vintage, né? Fica muito. Então, o que a gente faz? Pegar uma colherzinha, a gente coloca uma colherzinha e meia, tá?
Aí a gente vem com creme. Sempre coloca assim no centro, que aí você evita de estar manchando a bordinha do copo pra ficar mais bonitinho. Ai, dá licença, deixa eu colocar aqui. Aí você vem novamente. Aí aqui a gente vai usar Ó, tem uma outra colherzinha aqui, se você quiser. Essa aqui pode ficar, pra você. A gente coloca aqui, ó. Faz muito tempo que você trabalha como confeiteira? Fazem 8 anos. Você já gostava de doce? Como é que você se interessou? Eu Conta pra já gente essa história gostava. quando você prepara. Eu era bancária, né? E aí eu sempre fiz coisas assim em casa pro pessoal mesmo do banco, né? E aí, Gostava de mais de repente, doce? sempre gostei mais de doce. E aí resolvi, depois que eu tive meu bebê. Quero ficar em casa cuidando dele. Isso, a velha história, né? Que a gente, né, e aí parti pra mães contam muito confeitaria. isso. Como a gente tem bastante artesãs que vêm aqui também, elas geralmente contam que elas falaram, vou fazer o seguinte, já que eu quero ficar em casa cuidando do meu bebê, eu vou fazer aquilo que eu gosto, do meu hobby. E o hobby não é mais uma renda extra, ele dá tão certo que se torna a renda das mães muitas vezes, Exatamente, é isso mesmo. Aí não precisou, quer dizer, eu acredito que você trabalhe bastante, mas dá pra cuidar do filho agora, mas né? dá, né? Você tem aquela proximidade que é importante também, né? Você começou vendendo pras pessoas próximas. Isso. Quando foi que você falou, eu levo jeito e eu vou começar a vender pra fora? Então, foi tudo muito sem pensar, as coisas começaram a acontecer. Então, eu fiz para uma pessoa conhecida, dessa festa surgiram mais 3 ou 4 clientes e foi indo. E de festa em festa surgiam mais clientes. Literalmente, festa é boca a boca, né? Porque boca as pessoas experimentam, Isso, veem que é uma delícia e vão falando, e vão né? falando, é assim mesmo. Aí você colocou o crocante em cima. Aí coloquei o crocante em cima, você vem aqui e finaliza. Assim. Ó, ela pegou um tecido pra fazer um charme, que é Aí uma coisa aqui- que fica... Aliás, dá pra você fazer em chá de bebê, em chá de cozinha, em casamento. Eu acho que fica super chique, não fica? A opção de pode montar pôr na numa taça. tacinha. Aí você pode colocar na taça e fica muito legal. Fica bem bonito. E essas pétalas ficam muito legais pra você jogar dentro de champanhe. Ai, que chique. Fica muito bonito Você quer também montar pra um na colocar. taça pra gente também? Pode Monto, ser? Eu posso ir claro. experimentando esse enquanto você... Claro, Obrigada. claro. Obrigada. Você dá cursos ou você só dá? Cursos, dou sim. Eu tenho curso de rosas em açúcar, de brigadeiria. Ó, olha aqui, ó. Bom, eu queria te agradecer pela pauta. Muito obrigada, viu? Gostou? Pode ir falando. Você tem cursos? Então, e aí quem tiver interesse, eu tenho curso particular das rosas em açúcar também, enfim. É só entrar em contato que aí eu passo a agenda. Tem as apostilas também. Eu prometi que eu ia começar uma dieta hoje, mas aí não vai dar, gente. Tá uma delícia. Quem tá com você nos bastidores? Ai, a minha amiga amada Madoka, que é assim, um braço direito pra tudo. A gente se tornou, ela é uma confeiteira de primeira linha também, a gente ficou virando assim, amiga mesmo. Né? Em vez de concorrente, a gente virou amiga. Que bom! Espero você um dia aqui também, então. Ela vai vir. Combinado. Então, aqui, ó, é só com delicadeza, você vem aqui. Aí a gente vem com o pralinê. Não tô sabendo disso aí não, hein, Rô? Não, peraí. Eu vou mandar pra minha diretora, aí ela divide com quem ela quiser. E aí as florzinhas pra finalizar. Daniela, na verdade tem que ir pros câmeras que tá mostrando, né? Ó lá. Tô segurando essa câmera, mó detalhe aqui. Ó, Tá vendo? Olha que chique. peraí, ó, eu vou trocar de colher pra você não reclamar, vou dar um pra você, tá bom, Rô? Aqui, ó. Não, pro Rô daqui de baixo. Peraí, eu vou levar pra você uma tacinha aí, Rô. Toma, Rô. Toma. Pra você não reclamar, pelo amor de Deus, só Não tem reclama, problema. gente. Põe tudo na bola, sujou todo o fone. Um abraço pros chefes que estão vendo a gente sujar o fone, a comunicação deles, pronto. Ó, esse aqui vai subir pra minha produtora, Olá. pode? Rô, Capricha. esse é pra você, Rô, tá? Você divide aí se você quiser dividir com alguém. Se você não quiser, você não divide, tá? E eu queria que você falasse com quanto tempo de antecedência que a gente contratar pra festas? Como é que funciona? Então, 1 mês de antecedência, que é Porque o eu ideal acredito que tem gente que pra... em cima da hora fala, o chá de Tem. bebê é semana que vem, você pode me ajudar? Exatamente, Então aí é bom fica bem ter antecedência, complicado. né? Sempre pra gente poder... Já tem que encerrar, planejar. gente? Não acredito.
Encerrar significa parar de comer? Ó, separa pra mim, tá, produção? Nossa, a Dani tá com água na boca. Dani, vem cá. Vem cá. Tá todo mundo. Toma, vem cá, Danizinha. Vem aqui. Toma, pega sua colher, vai. Não aguento fazer isso com a minha equipe. Todo Caiozinho. mundo olhando, né? Caio, você não... Deixa que ainda te pego, você pode experimentar. Meu amor, muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer. Vamos combinar que você volta mais vezes, com mais tempos? Com certeza. Quero mandar um beijo pra nossa culinarista, a Isabel de Carvalho, que tem um programa de manhã saboroso. Vou combinar com ela pra você no programa dela também. Maravilha. Ela faz umas delícias também. Maravilha. Dá pra fazer bastante coisa legal. Ó, quem quiser entrar em contato, telefone 0 operadora 11 2264 1771. Para cursos, você que está nos assistindo, ou então também se você quiser encomendas. Você quer, né? Já entendi. Olha só aquilo. Eu não aguento a minha equipe. Não, mostra. Eu quero. Mostra. Eu não aguento a minha equipe. Eu quero. Na ausência do TP, a gente tem... Eu quero. Essa é a minha equipe, gente. Essa é a minha equipe. Tem um e-mail também. Você encontra no Facebook Maria Casadinha. Isso mesmo. E tem também o e-mail que é o iara_cali@ig.com.br. Mais uma vez o telefone 11 2264 1771. A gente aprendeu um doce facinho pra fazer, dá pra fazer pra hoje à noite, Com né? certeza. Mais uma vez, obrigada, viu? Obrigada, viu, meu amor? Obrigada, fica com Deus. Obrigada. Nosso programa já tá chegando ao fim, a hora da mensagem do dia, roda o VT. Em Gálatas, capítulo 6, a palavra de Deus diz: de Deus, no versículo 7, de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Ontem eu preguei em São Bernardo, na Igreja Confessantes de Cristo, e lá eu falei a respeito disso, da lei da semeadura. A gente pode imaginar que não tem contato nenhum com o nosso futuro, que nós não sabemos sobre o dia de amanhã. E, de fato, várias intervenções podem acontecer da vida, de Deus, de pessoas. Mas é preciso a gente se lembrar que a lei da semeadura, de alguma maneira, nos coloca em contato, em comunicação com o futuro. Porque tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Nós sabemos que se plantarmos coisas boas, vamos colher coisas boas. E se plantarmos coisas ruins, vamos colher coisas ruins. É a nossa possibilidade de comunicação com o futuro, a nossa plantação. Porque nós temos a certeza da colheita. Então nós precisamos plantar. E nós precisamos escolher dentro de nós as boas e as más sementes. Precisamos escolher quais delas a gente vai plantar. Que eu e você possamos compreender a lei da semeadura. No versículo 8 do mesmo capítulo 6 de Gálatas, a palavra de Deus continua falando sobre a diferença daqueles que plantam para a salvação, para a vida eterna, e daqueles que plantam para a morte. Somos eu e você que escolhemos aquilo que vamos plantar. E eu quero te falar que é tempo de plantar o tempo inteiro, porque como Paulo fala em uma de suas cartas a Coríntios, nós devemos plantar o tempo inteiro e quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Se até aqui você deixou de plantar ou plantou pouco ou plantou errado, que você possa mudar a sua estratégia, que eu possa mudar a minha estratégia. Que a nossa plantação possa ser em atitudes espirituais, com orações, com súplicas, com leitura da Bíblia. E que a nossa plantação possa ser com atitudes físicas, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz. Você tem plantado o que no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu ministério? Você gostaria, se você fosse pastor, de ter uma ovelha como você? Se você fosse marido ou esposa, gostaria de ter um cônjuge como você? Se você fosse pai, gostaria de ter um filho como você? Se você fosse filho, gostaria de ter um pai como você? Será que eu e você estamos plantando o quê no nosso trabalho? Será que gostaríamos de ter um chefe como somos? Ou será que gostaríamos de ter um funcionário como somos? Que a gente possa parar para pensar nas plantações que temos feito em todas as áreas da nossa vida. Porque o que o homem plantar, isso colherá. Muito obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Uma ótima semana. Eu te espero aqui amanhã. Beijo grande, excelente tarde para você. Tchau!